Como possivelmente o King Von e o T-Roy tiraram a vida do Blood Money, primo do Chief Keef. Tu quiser ficar sabendo mais? Cola mais, cola mais. Aqui é só na relíquia de Chicago aí. Galera que curte mesmo Chicago, com certeza vai clicar nesse vídeo aqui. Um relato aí de muito antigamente. E se você não sabia disso, vai ficar sabendo agora da perca aí do primo do Chief Keef, que era um rapper muito promissor na época ali, 2012, 2013. Quando o próprio Chief Keef começou a estourar mesmo ali, né? Ganhando muito dinheiro. E o Block começou a aparecer no mapa por causa das músicas. Coisa muito antiga isso daí, muito antiga mesmo. Um fato aí também que muita gente sabe, eu já trouxe até vídeo aqui, quem é inscrito do canal e acompanha sabe bem, é que o Chief Keef e o King Von nunca se deram bem, pelo menos depois aí, né, que eles cresceram, eles ficaram um com ódio do outro. O Keef, né, nunca nem falou nada sobre o Von, e principalmente após a perca do King Von, ele nunca postou nada em homenagem ou algo do tipo. Na realidade, ele não gostava do King Von por conta de coisas do passado. E o mais forte ainda esse relato, né? O Chief Keef até hoje acredita que o King Von tirou a vida do primo dele, o Blood Money. O negócio é que essa parada é confirmada por gente hoje em dia, que sempre colou ali com eles, do círculo social deles daquela época. O Tay Capone, o J Hood, muita gente confirma isso, que o King Von e o T-Roy tiraram aí a vida do Blood Money, foram eles. Why you think people was hating on Blood Money? Man, look, see, I'm gonna keep it straight funky. That shit was straight back though. You don't gotta believe it, you can hear whatever. Oh, these people saw this, I don't give a fuck what y'all heard. I ain't out here seeing talking on my ass like these niggas do, bro. Folks them killed T-Roy and Von killed that nigga. No matter what the fuck y'all, and look, I might be saying it in a harsh way, but I'm no way in no form of fashion trying to be disrespectful to Blood. Rest in peace to the big gang. E o Von tem uma música sobre isso. Na letra ele até fala que o mano dele pensa que o Von matou o primo dele, né? Que tá se referindo aí ao Chief Keef, amigo dele. E o Keef até hoje na certeza de que foi o Von que fez aquilo. E o Von tá nem aí, porque é o que já aconteceu. Nada vai mudar isso. E essa é realmente a resposta do King Von para a perca do Blood Money e todo mundo de O-Block de Chicago, principalmente o Chief Keef, tendo a certeza ali de que foi ele. Ele simplesmente falou que a vida é isso, o Chief Keef vai ter que continuar vivendo dessa forma com a dúvida, porque o próprio Von nunca nem foi preso por essa parada e ninguém foi. E eu vou explicar o decorrer de tudo isso, por que chegou nesse ponto aí. Para quem não se inteira, quem não conhece bem aí, na época do drill de Chicago que começou a estourar pra mídia mesmo, o Chief Keef foi um dos primeiros. Até hoje ele é levado aí como um dos que inspirou muita gente, lançando as músicas dele aí, I Don't Like, citando gente de O-Block, gente ali da área dele, e lançando ali a gangue deles, né, a Glory Boys, como se fosse ali a tropa deles, o grupo do Chief Keef. E alguns eram de O-Block, como o próprio Chief Keef já morou por O-Block, eles sempre moram por aquela área ali, por fora, dentro de O-Block, tanto faz, eles são Black Disciples. E quando o Keef era novo era de boa, né? Ninguém conhecia ele como hoje em dia e como ele começou a ganhar mídia. Porque quando ele começou a ganhar mídia de fazer música, diz aí, né? Falando o nome dos rivais e dos mortos aí a parada se elevou e muita gente foi surgindo na cena. O Lil Durk aí também, né? Fechava muito com o Chief Keef, depois teve a briga aí, separação total de O-Block. E um grande dos motivos aí pra perca do Blood Money, primo do Chief Keef. Muita coisa aconteceu, vai por mim. Umas pessoas que cresceram juntas ali de infância, porque o Chief Keef, o King Von, Lil Durk, os mano ali, eles são tudo amigo de infância mesmo, de pivete. Tem foto aí do Chief Keef e do King Von, eles pivetinhos junto, e depois que eles cresceram, tava simplesmente se odiando. Muitos relatos aí pra eu explicar, né, o motivo deles se odiarem. Primeiramente, o Chief Keef, quando começou a ganhar um bom dinheiro, o empresário dele arranjou uma mansão pra ele, numa área melhor lá em Chicago, não era na quebrada ali onde ele morava, porque ele tava arranjando confusão. Inclusive ele gravou muitas músicas em house arrest, tava prisão domiciliar gravando música lá dentro, não podia nem sair de casa. Boa parte dos clipes dele aí que ele tá famoso foi até dentro de casa, se vocês forem ver. Quando ele foi pra essa mansão aí, num canto top, né, um canto assim mais afastado, em uma área de rico, ele de vez em quando ficava chamando quem? Logo os maninhos de O-Block, né, de infância dele ali, que tava na correria sempre com ele desde cedo. Boa parte ladrão, boa parte vendia as paradas aí, né, gente errada, gente envolvida. E ele botava lá dentro da casa dele, ficava lá curtindo com os manos, só que
que ele não tava parando pra pensar que pelo menos alguns deles ali não ia ficar muito feliz com toda essa vitória dele. Porque, beleza, eles estão ali na mansão e tal, mas a mansão não é deles, eles estão só visitando, depois eles vão voltar logo pro bairrozinho deles. Isso é o que eles deviam pensar, né? As pessoas que começaram a meio que ir contra o Chief Keef, contra o próprio Blood Money, porque tem relatos aí dos mesmos manos que eu vou falar aqui, J-Hood, Tay Capone, gente que colava com eles e tava nesses dias aí, iam na casa do Chief Keef direto quando ele chamava, e os manos de O-Block tudo se juntava e colava por lá. O que acontece? Em um desses dias aí, relato desses mano, o Boss Top, que também é um amigo aí do Chief Keef, desse meio aí, vocês até devem conhecer, acabou pegando aí, né, o relógio do Blood Money e usando. E o Blood Money tava vendo ele com o relógio ali dentro da mansão, no braço dele, né, no pulso dele. E quando o Boss Top já ia saindo, né, o Blood Money perguntou do relógio dele, disse que viu ele colocando no bolso, mas o Boss Top meio que pagou de doido. Disse que não, que o relógio estava em casa, que depois ele ia devolver. E o relógio ouvindo a conversa dentro do bolso do Boss Top. We in the driveway, all the guys getting out. Top the last one, I'm finna get out, folks. So Blood Money already out. He didn't ride with us. He pulling up in his own traffic, folks. He pull up, he see Top in a van. Top don't even get a chance to get out. I didn't even get a chance to get out yet. Folks walk clean up to the van. Peek in the van door. He slapped the door like, hey, folks, where my watch at? Top seen Blood pull up, folks. He had the watch on. He take the watch off, put it in his pocket on my son's life. Blood walk right up to the window. Where my watch? Woo. Folks, mercy, man. Oh, I left that bitch. My head getting fucked up, folks, cause I just seen you take this off and slide in your pocket. Foi aí que o Blood Money e o Chief Keef começaram a pegar a visão de que eles estavam fazendo algo muito bonito, né? Tinham ganhado dinheiro e botando os manos deles ali pra colar com eles, né? Das antigas. Só que ele não parou pra pensar na mentalidade deles, infelizmente. Assim, eu até meio que tentei explicar pra vocês a mente do Boss Top, do Von também, né? Porque o Von ficou do lado do Boss Top, até outras coisas aconteceram depois. Mas não faz sentido você tirar as coisas do seu mano, ficar meio que com raiva dele por ele estar sendo melhor que tu. Qual o sentido disso? Mas beleza. Se ele alcançou, significa que tu também pode. Mas eles não entenderam dessa forma não. Eles tinham até uma certa inveja do Chief Keef e do Blood Money, inclusive. E esse é um dos atritos registrados aí, né? Que explanaram em entrevistas, que perguntaram. Mas muito mais coisa aconteceu. Eles já estavam meio que se desentendendo. Os mano de O-Block e os mano que tava meio que colando mais com o Chief Keef da Glory Boys. Porque os mano de O-Block que era amigo deles não eram da Glory Boys. Poucos eram. Pessoas que ele realmente podia confiar. E até hoje confia. Os que estão vivos, né? Porque ambos aí, os primos do Chief Keef, perderam a vida. Então depois de todo o rolê que o pessoal de O-Block era convidado lá pra mansão do Chief Keef, eles tinham que voltar pro bairro deles, como eu disse aí pra vocês. Alguns não aceitavam muito isso, por isso começou essa parada. E pra piorar, o pessoal lá de O-Block era direto ligando pro Chief Keef pedindo pra pagar fiança de gente que era presa. Nessa época o Lil Durk já tava fazendo música e tinha até uma mídia. Até porque ele é filho meio que de um dos fundadores aí do Black Disciple. Ele sempre teve a mídia ali por fora, até sem ser rapper. Imagina aí, o cara ser o filho de quem é o dono da gangue, mais ou menos isso. Quem tinha moral. Então ele também tinha moral. Até foi bastante preso o Lil Durk, fazia coisa errada também. E ele começou a fechar muito mais com o O-Block. E até com o King Von, o Lil Durk. Quando nem fazia música o Von, o Lil Durk já tava fechando com ele. Meio que levava o Von pra todo canto como um segurança dele. Só que aí o Chief Keef ainda tava no topo. Ele tava ganhando o mundo, vai por mim. Nessa época aí, 2012, 2011, Chief Keef era a música de lá. Todo mundo ouviu, mano. E quando as coisas ficavam quentes lá em O-Block e o pessoal de lá era preso, quem queria ter dinheiro pra pagar as fianças? O Durk não tinha ainda, não tinha todo esse dinheiro, essa mídia de hoje. E era pro Chief Keef que eles ligavam. Inclusive, um familiar do Von aí tava precisando de uma fiança. E era, se eu não me engano, uns 10 mil, 5 mil dólares por aí. E eles ligaram aí pro Chief Keef, perguntando se ele podia pagar. E ele concordou, disse que ia dar certo. E esse dinheiro aí ele gastava em tênis, em roupa. E beleza. Tempo se passou, eles continuaram ligando. E o Chief Keef sempre enrolando, dizendo que tinha acabado de gastar esse dinheiro todinho. Ainda se achava pra cima deles. Porque ele já tava no ódio dos mano. E ele não tava percebendo ainda, os caras de O-Block. E ele já tava tirando onda, assim, né, de forma indireta com eles na ligação, meio que enrolando e dizendo que usava esse dinheiro pra nada e não pagava a fiança, e realmente foi isso que aconteceu. Ele enrolou tanto que os caras na última ligação já chegaram com raiva dele, e aí realmente a fiança não foi paga de jeito nenhum, pelo menos não pelo Chief Keef. E ele até ficou fazendo várias postagens depois disso, dizendo que gastou muito dinheiro no carro novo dele, gastando dinheiro aí à toa, meio que pra deixar os caras de O-Block com raiva dele. Após isso daí foi o ápice, eles já estavam com ódio um do outro, e fizeram o quê? Eles já iam lá na mansão do Chief Keef, já conheciam as entradas,
entrada, a saída, era familiarizado todo mundo de O-Block com a mansão do mano, né, que ele colocou lá dentro. O que eles pensaram? Vamos invadir lá e tomar as coisas dele, e foi isso que eles fizeram. Já não bastava tá tomando aí, né, no furto, tiraram o relógio aí do Blood Money e levaram, e um grupo aí lá de O-Block foi até a mansão do Chief Keef pra roubar tudo que tinha lá, de valor. De certo, quem tava aí era o Boss Top e o King Von. Tinha mais gente, mas eu não vou falar nenhum nome confirmado, mas aquela galera de sempre de O-Block, T-Roy também tava. O negócio é que eles foram armados e eles foram muito avulso. E eles invadiram a mansão, começaram a levar tudo aí de valor, corrente, dinheiro, o que eles conseguiam achar. Tem relato aí que o Chief Keef apareceu aí depois com os amigos dele da Glory Boys e trocaram um tiro aí com os manos de O-Block que tava ali invadindo a casa e roubando tudo que podia. Até a polícia chegou, nesse momento aí eles já tinham fugido e ninguém entregou ninguém. Até porque o Chief Keef não ia ser X9 e entregar os caras lá de O-Block. Simplesmente ficaram calados, todo mundo ali. Mas teve postagem do lado dos manos de O-Block falando que o Chief Keef ligou pra polícia, porque a polícia chegou lá. Só que depois o Chief Keef confirmou que não foi ele, foi um empresário dele aí que era até branco, mó parada aí. E teve tiroteio, certamente os vizinhos também ligaram. A partir desse momento aí vocês viram que a parada ficou séria. Os caras trocaram tiro um com o outro, né? Tava no nível aí de tirar vida. Eles tiveram sorte que ninguém perdeu a vida nesse dia. Após isso eles ficaram direto na internet fazendo postagem uns contra os outros. O pessoal da Glory Boys e o pessoal de O-Block. O Chief Keef ficou até zoando eles, dizendo que roubaram desodorante, shampoo, coisa de criança aí, né, da filha dele, produto assim de limpeza. E que ele estava quebrado, tava meio que passando fome, zoando aí os caras de O-Block, tirando eles pra otário. E até porque ele tinha mais mídia, todo mundo via as postagens deles, mas ninguém via as postagens do King Von, do Lil Durk, né? E o Lil Durk nem tava nesse meio aí, nessa época, ele ficava meio que como um mentor ali dos caras. Era a influência do lado deles, meio que isso. O Chief Keef já foi, né, mas não era mais. Nessa mesma época aí, o Chief Keef, que era fechado com os caras de O-Block antigamente, até o O.G. Perry, que é quem nomeou O-Block em homenagem a ele, que perdeu a vida, era muito amigo do Chief Keef e ele chegou a gravar um vídeo depois de toda essa parada, falando que até xingaria o O.G. Perry, mas é o irmão dele, é o mano dele ali. Boy, say fuck OD, but that's my boy. You feel me? Aí foi o final aí, pra fechar o ódio que o O-Block tava do Chief Keef. Ele meio que ter ofendido e não ofendido o O.G. Perry ao mesmo tempo, mas só de ter gravado esse vídeo aí é como um insulto pra eles. E veja bem, todos esses motivos aí lá em Chicago, até se fossem isolados, fosse só um aí, já seria motivo pra um tirar a vida do outro. Eles são muito assim. Essa cultura do backdoor já existia nessa época, meu maninho. O próprio lance aí do Blood Money foi mais ou menos isso, pelo que falaram e relataram. Foi um crime de inveja e apontam King Von e T-Roy. A internet toda, relato aí de gente, né, do meio deles, do círculo social deles. Só que vão fazer o quê? Vão desenterrar os caras pra prender? Já era. Por isso que todo mundo fala já, é fato. T-Roy e King Von meio que tiraram a vida sim do Blood Money. O que o Chief Keef ficava na cabeça, né, com ódio do Von, era tudo verdade no final. E não era só isso que ele tinha de raiva do Von. O Von também já roubou uma arma do Chief Keef. Isso aí é coisa do passado, mas ele levou pro futuro, né? Você vai deixar uma cobra crescer, tá ligado? Junto com você, meio que isso. Não faz o mínimo de sentido, mas na cabeça de quem é contra, né? Vai sempre fazer. Pelo menos ele não cometeu o mesmo erro com o Lil Durk, não fez o que ele fez com o Chief Keef. Talvez ele até achava o Lil Durk mais real ou algo do tipo. Ou não, vai ver ele só aprendeu mesmo. Porque não dá pra você ficar do lado de quem tá errando. Os caras tava tomando aí o mano, né? Tomando aí o Chief Keef só porque ele tinha mais dinheiro, mais condição. Eu particularmente faria a mesma coisa. Se tu quer tomar de mim, ó, vai lá pro teu canto, ficar lá pra sempre. Infelizmente a vida é assim, ninguém pode deixar as portas abertas pra erro aí. Se tu não pode confiar na pessoa nem com o bem material, quem dirá com tua vida. Então o Chief Keef meio que fez certo, né? À toa que ele tá vivo hoje em dia, um dos poucos, né? E um dos primeiros ali, pioneiro no drill. E quando a parada ficou séria nesse nível aí, deles trocarem tiro, trocarem ameaça aí, né? Porque eles sabiam onde um e o outro moravam. A mansão do Chief Keef ali, eles já tinham ido muitas vezes, até pra trocar tiro nessa vez aí, tomar as coisas dele. Mas ele foi esperto, o Chief Keef. Depois disso, ele se mudou pra Los Angeles e levou só os manos dele fiel ali da Glory Boys. Fredo Santana, o primo dele, e inclusive o Blood Money, que era um dos artistas ali deles, né? Que colava com eles. E nenhum tinha um contrato no mesmo nível do Chief Keef, nenhum deles ali, só o Keef. E o Blood Money simplesmente do nada conseguiu um contrato no mesmo nível aí do Chief Keef. E foi tudo feito pelo Chief Keef, né? Ele que orquestrou isso. Coisa que nem o Fredo Santana tinha, que era mais chegado ainda, né, do Chief Keef do que o Blood Money. E todo mundo diz que isso foi a forma do Keef de mostrar pros caras lá de O-Block que ele considerava meio que a fidelidade. E ele quis mostrar que era algo que eles de O-Block ali nunca iriam conseguir, com o pensamento deles. Algo que o Blood Money alcançou só por ser fiel a ele, né? Por não ficar tomando as coisas dele, fazendo essas besteiras.
Só que muita gente de Chicago também interpretou de outra forma e pensaram além, fora da caixa. Antes deles irem para Los Angeles, o C-Murder lá de O-Block tomou um atentado e uns manos de lá também. Simplesmente chegaram atirando neles aí. E até hoje relatam que isso daí foi a mando dos Glory Boys. E o Blood Money teve envolvimento nisso. Então ele ter conseguido o contrato foi meio que o prêmio dele por ter feito essa parada. Então depois disso aí, quando eles chegaram pra Los Angeles, eles estavam na maior. Deixaram o Block no prejuízo. Estavam ganhando muito dinheiro. Era os top 1, vai por mim. Glory Boys nessa época aí eram os que tocavam em tudo lá, no mundo todo. Principalmente lá nos Estados Unidos, todos os estados escutavam eles. E Los Angeles principalmente é um canto muito bom pra mídia, Hollywood ali. Todos os rappers colam por Los Angeles. Então muita conexão por lá. E com o dinheiro pra ele se mostrar. Nessa época aí os caras tava com dinheiro mesmo. Os caras tava comprando carro, postando várias paradas na rede social. Não existia nem history. Você tinha que fazer a postagem assim mesmo, postar a foto. Só que não há nada melhor do que gastar dinheiro em outra cidade como gastar na sua. No canto que você é cria ali nas suas áreas. Coisa que o Chief Keef vivenciou. Ele começou baixo lá em Chicago. E quando tava no topo ainda tava por Chicago. Ele só se mudou depois disso aí que aconteceu. Mas ele se mostrou muito por lá, apareceu muito. Então tirou muito aquele pensamento de que todos tinham dele, de que esse pivete aí é só coisa da cabeça dele, não vai alcançar nada. Com certeza todo rapper passa por isso, todo mundo que cresce aí, né, na mídia passa por isso. E do nada você se provar aí, mostrar pra todo mundo, o seu sucesso chegar a ser esfregado na cara de todo mundo. Então o Chief Keef vivenciou essa parada, mostrou que a verdade dele é a verdade absoluta, todo mundo quer ouvir a música dele. No começo ali, quando ninguém queria, era errado da cabeça dele, mais ou menos isso. E com Blood Money foi a mesma coisa, só que o Blood Money não pôde desfrutar disso. Quando ele conseguiu o contrato, quando ele ganhou dinheiro realmente, ele já tava lá em Los Angeles, não tava lá pro Chicago. Então, galera que era próxima dele ali, das áreas dele, não viu ele grande, não viu ele crescer. Mas o Blood Money tinha filho lá pro Chicago, então, em um certo momento ele teve que voltar lá pra área dele. E ele tava dando muito valor a isso, né? Não só pra visitar a família dele, como pra mostrar pra todo mundo ali. O cara desfrutar nas áreas dele não tem como não, é sempre diferente e melhor, por mais perigoso que seja. Justamente por causa dessa briga aí que ele tinha, ele não parou pra pensar nisso. Tanto que nessa viagem aí, quando ele colou pra Chicago, ele não durou muito tempo e pegaram ele perdeu a vida aí com uma semana tendo assinado esse contrato e só tinha ido lá pra visitar o filho dele e pegar essa mídiazinha lá pro Chicago, né, tirar a onda dele, o cara voltar pras áreas dele ali, mostrar pra todo mundo o que ele conquistou e que todo mundo que duvidou dele tava errado. Mesma coisa que o Chief Keef, que todos os artistas fizeram. O próprio King Von também fez a mesma parada. Ele colava muito lá em Chicago, até ajudava todo mundo. E é isso, um erro não anula o outro. Muita gente erra nesse meio. King Von é um deles, porque até hoje confirmam de que ele e o T-Roy têm envolvimento na perca aí, né, em tirar a vida do Blood Money. E até hoje consideram isso como inveja, né, que tiraram a vida do Blood Money por inveja. Porque não é confirmado dele ter atirado aí no C-Murder, mas outras pessoas da Glory Boys. Só que é aquilo, Blood Money tinha nome, era o Blood Money, tinha acabado de assinar o contrato com eles, com o Chief Keef, o alvo aí principal deles. Então, morreu por ele, meio que isso, infelizmente. Fuck the fuck. Of course you don't be frontline. I'm saying like we be sipping on blood and shit while we on the frontline. Só que muita coisa aconteceu, isso aí é só parte do iceberg. O próprio T-Roy aí perdeu a vida, o Von também já perdeu a vida, todo mundo já se foi dessa época aí. Por isso que hoje em dia é tudo escaralhado aí mesmo, todo mundo fala e não estão mais nem vendo.